essa mesa hoje, ela é sobre as organizações internacionais na luta antirracista, né? Então, a gente vai aprender aqui hoje um pouquinho sobre o que esses organismos estão fazendo, quais são as estratégias e o que se coloca no lugar para que a gente possa avançar nessa direção, né? Eu sou Maristela Baione, sou coordenadora geral do programa do PNUD no Brasil, e também, ao longo do nosso debate, da nossa conversa, nós vamos contar um pouquinho também do que o PNUD está fazendo, né? Então, esse evento, ele já trouxe para essa discussão um grupo grande aí dos movimentos sociais negros, mas é importante que esses movimentos saibam que eles não estão sozinhos, né, nessa luta pela promoção da equidade racial. Existem organismos internacionais de peso, como o que nós temos aqui, a própria ONU, a OIT, a UNFPA, e o próprio GRI, que vem atuando no mundo e no Brasil, na busca da equidade em todas as suas perspectivas e aspectos, né? Esses organismos tentam criar pontes e entender as particularidades de cada região para articular mudanças grandes e globais que nos leve junto a um novo patamar de igualdade racial. O histórico do Brasil e de suas desigualdades étnico-raciais, apesar das atuante presença dos movimentos negros do Ministério Público, de vários outros atores no Brasil, inclusive da mídia, deixa claro que o país ainda tem um longo caminho a percorrer. Nessa mesa de hoje, vamos conversar com representantes dessas organizações, falar sobre suas estratégias e articulação, os resultados que já alcançaram e as perspectivas para o futuro da população negra. Essa temática, a eliminação do racismo, ela está intrinsecamente ligada com a própria criação, o surgimento das Nações Unidas. Está no âmbito da sua missão, o respeito aos direitos humanos, e um dos seus primeiros instrumentos adotados foi justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, né, todo mundo conhece, é um dos documentos mais traduzidos no mundo depois da Bíblia. Né? E que no primeiro artigo ele traz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e não é à toa que ele traz isso, porque justamente o contexto do mundo naquele momento era um contexto de bastante desigualdades, de discriminação, incluindo o racismo. E aí tem outro elemento que eu vou trazer, que também não é à toa, que o primeiro instrumento, o primeiro tratado internacional de direitos humanos adotado pelas Nações Unidas é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas da Discriminação Racial. Então, a CERD é adotada em 1965 e entra em vigor logo em seguida, em 1969, enquanto outros instrumentos, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o próprio Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele vem ser adotado bem depois, né? Então, em 66 ele é adotado e entra em vigor 10 anos depois, então demora bastante. Mas isso não quer dizer que, por ser um documento, um dos instrumentos mais antigos, que o problema está solucionado. Pelo contrário, a gente sabe que é um desafio dos maiores que nós temos ainda hoje, porque a gente sabe que o racismo, a discriminação racial, eles estão muito enraizados, né? Então, eles estão intrucados, estão nas estruturas da sociedade, das instituições. Então, é algo que requer uma ação muito forte aí de todos os atores. É muito importante dizer que, ao longo desses anos, a gente tem feito um progresso em torno de, inclusive, identificar o que é preciso ser feito, e aí eu queria destacar muito todo o processo que ocorreu em Durban, com a adoção da declaração e também com o programa de ação em Durban, e posteriormente, a própria adoção da década internacional dos povos afrodescendentes com seu programa de atividades, que além disso, né, são instrumentos que destacam outras formas de discriminação também, discriminações que eu diria, né, trabalha discriminações múltiplas, reconhecendo que o racismo ele pode ser sobreposto por outros tipos de discriminações, como a própria homofobia, transfobia, e aí depende muito do contexto também do país. Por fim, eu queria destacar também que em 2015 a ONU adotou um marco dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
e a Agenda 2030. Eu acho que é mais um elemento que reforça a importância desse recorte racial, dizer que a gente realmente precisa de olhar algumas especificidades. No marco dessa grande agenda, existe um grande princípio que é o de não deixar ninguém para trás. E isso quer dizer que, quando a gente olha, no caso do Brasil e vários outros países no mundo, quando a gente faz esse recorte com a lupa e vê como está a situação, por exemplo, da população negra, a gente vê realmente o quanto a gente precisa avançar, o quanto que a gente precisa investir, seja em políticas públicas, seja em ações afirmativas, né? E eu acho que esse é um ponto super importante, que é ressaltar que é um mito dizer que todos nós saímos do mesmo ponto de partida. É um mito dizer que o sucesso de cada um de nós depende, né, da nossa força de vontade, né? Tudo isso é um mito, porque a gente sabe que tem elementos muito fortes que acabam determinando realmente a nossa vida. E um deles é o racismo, é a discriminação racial, é como o racismo, a discriminação racial e outras formas de discriminação, elas realmente determinam escolhas, se determinada mulher negra vai ser chamada para ser recepcionista daquela grande empresa multinacional ou não, ela é mais provavelmente chamada para ser aquela que vai ficar nos bastidores, porque não combina, digamos assim, aquela imagem negra, né, como a imagem que vai dar as boas-vindas para quem entra na empresa. Então, são discussões que a gente precisa fazer e a gente precisa avançar, não só em políticas públicas, mas em todos os tipos de políticas, mesmo políticas no âmbito empresarial. Infelizmente, a questão do racismo é um problema do mundo inteiro, né? Não é um problema somente do Brasil. E esses indicadores também, eles têm ajudado a gente a notar que mesmo nos países considerados mais desenvolvidos, quando a gente usa essa lupa e vê realmente quem está ficando para trás, em países de renda alta, a gente vê que são muitas vezes aqueles migrantes e possivelmente migrantes de africanos ou, né, de certa forma, de modo geral, a população negra, migrante ou de refugiados, ela tem sido bastante excluída, né? Então, olhando o mundo, assim, nenhum país está 100% salvo, digamos assim, com relação a essas questões. A gente não pode dizer que, olha, esse país no mundo é exemplo. Não, eu acho que todos estão tendo que buscar respostas para garantir, pelo menos fazer progressos com relação à eliminação do racismo, da discriminação racial e outras formas de intolerância. E aí vários países, eu poderia dizer que sim, que aí começam a sair à frente no momento que principalmente adotam medidas afirmativas, né? Primeiro, reconhecer que existe o racismo, esse é um grande passo, porque dizer que o racismo não existe, você deixa então de tomar ações para eliminá-lo, porque afinal ele não existe. Então, a partir do momento que os estados, né, que as instituições, ou que as pessoas, as sociedades reconhecem que há racismo, elas começam a buscar respostas, e isso é muito importante. Um levantamento feito pelo grupo de trabalho sobre povos afrodescendentes, recentemente discutiu que a população afrodescendente na América Latina, ela é mais de 25%, né, da população, mas quando a gente olha a população que está vivendo na pobreza, a população negra aí, ela é mais de 50%. Então, realmente, quando a gente olha esses dados desagregados, a gente vai vendo tudo que a gente precisa fazer, todos os desafios. As relatorias da ONU, os grupos de trabalho, os comitês, os mecanismos de direitos humanos, eles têm destacado muito isso, e agora, especialmente no contexto da Covid, essa questão tem se tornado muito mais evidente. As respostas dos países, elas às vezes, elas deixam de considerar o racismo, a discriminação racial, e considerá-las é extremamente necessário. Então, eu faço um chamado aqui, aproveitando todo mundo que
que nos assiste, de que não é mimimi, a gente tem uma série de dados aí que trazem de maneira muito evidente as desigualdades, a discriminação, muitos estudos feitos por pesquisadores renomados, né, inclusive pesquisadores negros e negros, que têm feito um excelente trabalho em evidenciar como se dá esse processo de desigualdade, de racismo, e a gente precisa usar essas informações para construir políticas, para construir ações. Quando eu falava de comparação com outros países, obviamente muitos países não têm essa informação, né, e eu acho que isso já é um primeiro, vamos dizer, indicador da importância que nas políticas públicas estão sendo dada a questão da discriminação de raça, né, o fato de você nem sequer fazer um esforço para a desagregação dos dados, né. O PNUD tem feito uma contribuição, acho que muitos de vocês já sabem, em 2017 nós publicamos o relatório Para Além das Médias, né, assim, deixando muito claro que as médias elas eram insuficientes para demonstrar a situação da população negra no Brasil, e trouxemos vários indicadores lá na área de saúde, na área de educação, na área de renda, demonstrando quanto que ainda era desigual e quanto ainda é desigual, e essa semana, dia 29, tivemos aí o privilégio de lançar, como eu mencionei, a plataforma do Atlas do Desenvolvimento Humano, com indicadores do censo, com indicadores do censo populacional, mas também trazendo os registros administrativos e vinculando esses registros administrativos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também toda a plataforma desagregada por sexo e raça. Então, assim, acho que essa é a contribuição que o PNUD vem dando na perspectiva de apresentar os dados de forma desagregada para que a desigualdade fique evidente e, sim, ajude a promover políticas públicas e ações afirmativas que possam ir gradativamente aí reduzindo essa desigualdade e tornando as pessoas mais iguais. O tema do racismo, ele não é um tema que vem de fora, ele é um tema que vem de dentro. Então, o primeiro passo para reconhecer e para ter alguma coisa efetivamente feita é reconhecer que vem de dentro, vem de nós, da nossa organização, as quais nós fazemos parte, e é a partir dali que a gente precisa trabalhar. Então, eu também falo isso dizendo que esse é um período de, todos esses anos, tem sido um período de crescimento também para o sistema, também para a OIT. A OIT é a agência mais antiga, nasceu em 1919, depois da Primeira Guerra, com o objetivo que eu costumo dizer que é um dos mais atuais que tem, né? A pedra fundamental estava escrita: se queres a justiça, não há paz sem justiça social. Então, se queres a paz, busque a justiça social. E o que é a justiça social, na verdade? É o crescimento econômico que todos nós buscamos, mas com a igualdade de oportunidades e tratamento. Então, não existe um crescimento econômico que possa ser registrado, que possa ser festejado e reconhecido se é um crescimento econômico que é segregado. Então, para não ter um crescimento econômico segregado, nós precisamos reconhecer as situações de segregação que existem ao longo de toda a nossa história global. Mas aí eu vou aterrissar no Brasil, que é o nosso tema hoje em pauta. E aterrissando no Brasil, eu posso dizer que, claro, toda a questão racial, toda a questão étnica, ela é muito diferente de grupos e grupos e de país para país. No Brasil, a gente tem uma história muito grande, que é a história da migração forçada, né, de pessoas de vários lugares da África. A gente costuma falar África como se fosse um continente. Né? Isso também faz parte, na verdade, da dominação, que é você acabar com a memória. Você eliminar memória significa você ter mais possibilidade de dominar aquelas pessoas. Então, uma das coisas mais importantes que eu diria que nós precisamos fazer para enfrentar o racismo que existe hoje ainda muito presente é recuperar a memória, recuperar a história, recuperar a participação, recuperar valor. Isso é perdido de propósito, é perdido como uma estratégia dominante. Então, é preciso repensar isso. Tem uma história até que ela é interessante, que havia uma crença de alguns povos africanos de que para esquecer algum fato de sua vida, você poderia dar voltas em torno de um baobá, né, que é uma árvore. E antes de embarcar nos navios negreiros, os escravagistas obrigavam os escravos a fazer o ritual em torno dessa árvore do esquecimento, para deixar sua vida, sua história e sua cultura para trás.
e ser rebatizada, inclusive, com o nome cristão. Então, isso é muito forte no sentido de que a gente tem uma história muito grande que cria uma realidade, e que, como a gente não estuda essa história, é muito difícil você desfazer algo real se você não sabe de onde veio. Então, o primeiro passo é recuperar a memória, recuperar a história, recuperar as razões, e aí você consegue compreender que tem uma razão de dominação e de poder por trás de todas as exclusões existentes. E, a partir daí, é possível ter alguma estratégia mais clara e mais contundente de combate ao racismo e de promoção da igualdade. Então, quando você fala de colocar as lentes, e aí falando do ponto de vista da OIT, todos os dados, absolutamente todos os dados oficiais, nos mostram que as condições de trabalho são muito piores para a população negra, sobretudo para a mulher negra. Todos. Não tem nenhuma exceção com relação a isso. Então, é a mulher negra que recebe os menores salários, que está no maior índice de informalidade, que tem os trabalhos mais precários, que tem menos possibilidade de ascensão profissional. Então, se a gente faz ainda o recorte que é importante fazer, que é o recorte da mulher negra, a gente tem uma situação ainda mais grave no mercado de trabalho. Essa situação tem tido alguma evolução ao longo dos anos, mas ainda é uma situação absurdamente diferente. Então, se a gente for ver o valor de renda atribuído a uma mulher negra e a um homem branco, a diferença é muito grande, chega a ser 70%, 80% maior, na mesma condição de escolaridade. Então, não estou incluindo questões outras, que são os chamados fatores explicáveis para a diferença salarial, né? Então, a gente tem os fatores explicáveis e os fatores não explicáveis, quando a gente está falando de igualdade de condição e igualdade salarial. Os fatores explicáveis é quando, às vezes, você consegue dizer, olha, determinado grupo não teve tanto acesso à escolaridade, etc, etc, etc. E tem os fatores não explicáveis. E, surpreendentemente, no Brasil, por exemplo, com relação a homens e mulheres, a gente não tem fator explicável. A gente tem níveis de escolaridade parecidos, a gente tem todas as questões objetivas parecidas, e o que a gente tem são os fatores preconceituosos, os fatores da discriminação, dos estereótipos. E isso acontece da mesma forma com a população negra, a população afrodescendente, que no Brasil tem uma característica muito especial, diferente de alguns outros países, que o preconceito ele é ligado ao tom da pele, ele é ligado a características físicas, ao tom da pele, ao cabelo crespo ou não. Por que eu falo isso? Não importa muito no Brasil qual a sua ascendência, mas importa a sua aparência física. Então, o Brasil talvez seja um dos exemplos mais fortes de longevidade da teoria lombrosiana do positivismo, né? Que era um teórico italiano, e que ele determinava a característica das pessoas por características físicas. Então, dizia, inclusive, quem era perigoso, quem não era perigoso, pelas características físicas. E a gente mantém algumas expressões, hoje em dia, por exemplo, no vou com a cara da pessoa. Essas expressões, ela tem uma origem muito forte, que é uma origem de que a sua forma de se apresentar no mundo, o seu ser físico, diz quem você é. Então, essa é uma verdade que nós precisamos começar a trabalhar com ela, e nós precisamos enfrentá-la e combatê-la através disso. Aí, bom, eu queria também voltar, que a OIT, na verdade, quando a gente vai falar de trabalho, tem uma estrutura que é muito particular, que é uma estrutura tripartite, ou seja, ela é formada por trabalhadores, empregadores e governo. Isso significa que existe um diálogo o tempo todo muito presente. E esse diálogo, que a gente chama do diálogo social, é uma chave muito importante para você construir uma situação de justiça. Porque se você tem um diálogo entre três partes, e essas três partes estão em condições desiguais de discussão e de questionamento, você não tem uma discussão equitativa. Então, é sempre importante, não só a nível OIT, que são a nível dos 187 países que fazem parte, mas a nível dos países, que essas instituições estejam fortalecidas. Isso significa organizações de trabalhadores, de empregadores e de governo. Então, quando a gente está falando de igualdade no mercado de trabalho, de inclusão, de possibilidade, a gente precisa falar de organização de trabalhadores fortalecidas, porque um dos maiores... se a gente for pegar na linha do tempo, aí você me perguntou o que o Brasil pode ensinar para o mundo,
eu diria que é o poder do movimento social. Historicamente, o Brasil tem tido grandes avanços pelo poder de organização e de força que os movimentos sociais têm tido no país. A muito custo, com muito pouco apoio, mas com muita organização, com muita competência, com muita inteligência, com muito preparo. Isso significa os movimentos sociais, que a gente chama de uma maneira geral, e significa também as organizações de trabalhadores. Então, ao longo da nossa história democrática, inclusive no período da Constituinte, foram esses movimentos que foram chave para conseguir os avanços que nós conseguimos enquanto legislação de país, né, na Constituição, que foi considerada uma das constituições mais avançadas, ainda é, e que reflete vários tratados internacionais, como a Ângela falou, Declaração Universal de Direitos Humanos. O Brasil é um país fundador da OIT, então teve presente desde o início da organização, pelo seu compromisso e responsabilidade. É um dos países que mais ratificou convenções internacionais da OIT, inclusive as convenções com relação à igualdade no mundo do trabalho, que é as mais importantes, eu diria, as mais chave, que é a Convenção 100 e a Convenção 111, é ratificada pelo Brasil. A Convenção 189, que é sobre trabalho doméstico, que é impossível falar de trabalho doméstico sem falar de questão racial, porque a maior parte das mulheres que estão no trabalho doméstico são mulheres negras, e a maior parte das trabalhadoras domésticas que estão na informalidade, portanto, sem proteção social, também são mulheres negras. E quando a gente coloca isso nessa realidade, no momento de pandemia, que aí não dá para a gente falar disso sem falar do momento atual que nós estamos vivendo, é um momento chave, é um momento de virada que nós temos agora. No ano passado, quando a OIT estava fazendo 100 anos, houve todo um estudo e um trabalho sobre o futuro do trabalho. É uma comissão com várias pessoas do mundo inteiro discutindo o futuro do trabalho, ou seja, o que a gente tem que se preparar para o que vem pela frente, porque tudo muda, inclusive o mundo do trabalho, e nós precisamos mudar também para seguir esse mundo do trabalho. Só que com a pandemia, muita coisa se antecipou, né? Muita coisa veio, o futuro que era ali veio agora, só que sem preparo nenhum, sem preparo, sem esperar, com a crise de saúde, uma crise sanitária, com uma crise de emprego. A gente tem um panorama laboral que foi lançado ontem, o mais recente, que dá conta de 34 milhões de empregos perdidos na América Latina e Caribe, que é a região mais afetada no mundo com relação à pandemia em termos econômicos, em termos de mercado de trabalho. Isso significa uma crise sem precedentes na modernidade, e que a gente precisa lidar agora, não só com essa crise, mas com o momento pós-crise. Eu sempre falo que o momento eu gosto do que vem antes, né? O reconstrução, ele é uma possibilidade de você refazer uma dinâmica e um contexto existente. Muita coisa foi perdida nesse período da pandemia, muitos trabalhos, muitos empregos, muitas empresas sofreram muitíssimo, então, trabalhadores autônomos ou não, a gente percebeu o quanto é importante a seguridade social para alguém, né? Quando você perde o emprego, você consegue se manter e você consegue dar um mínimo de dignidade à sua família, se você tem essa proteção. Então, todas as questões que nós já sabíamos que eram uma fragilidade, ela ficou muito mais evidente. E também numa situação de crise, como muitas que a gente já enfrentou ao longo da nossa história, a gente vê que a tendência é que os grupos mais excluídos, eles acabam sofrendo mais. Por isso é tão importante o pacto que seja feito agora, para um pacto de cuidado especial com as pessoas que já estão historicamente excluídas dos espaços. Então, é preciso ter, sim, um olhar diferenciado e um olhar muito mais claro de políticas que tenham que cuidar e que manter as pessoas que estão mais fora, que têm renda melhor, no mercado de trabalho e com condição de seguir, de passar por essa fase mais crítica da nossa história. E o que a gente espera, enquanto OIT, é que nós possamos ser um ponto de apoio para os governos, para os trabalhadores e para os empregadores, para conseguir propor medidas alternativas. Então, a OIT tem lançado uma série de documentos e relatórios que estão todos disponíveis na página, inclusive orientações para esse retorno ao trabalho, né? Esse retorno é importante ao trabalho, a reabertura das instituições, das empresas, dos locais de trabalho, ele é necessário nos momentos adequados de preservação da saúde e da vida, mas a gente precisa saber como fazer isso. Como fazer isso de uma forma, e aí, por que não?
aproveitar o retorno para fazer o retorno de uma forma dentro dos parâmetros da justiça social e do que a gente chama de trabalho decente, que é o trabalho exercido em condições de igualdade, liberdade, dignidade e equidade. A campanha de Vidas Negras, ela não nasceu agora, ela não nasceu em 2017, ela é histórica, né? A Thaís fala da árvore do esquecimento, né? Que é aquela lógica das pessoas negras abrirem mão da sua identidade, abrirem mão da sua história. E tem um documentário super interessante chamado Atlântico Negro, que ele mostra o retorno de um babalorixá no Brasil, de um líder de religião de matriz africana ao Benin. E quando ele chega no Benin, ele começa a cantar em Yorubá, e as pessoas no Benin reconhecem o que ele está cantando. Então, é uma comoção coletiva para dizer que sequestraram os nossos, mas não sequestraram a nossa história, a gente continua a existir. Então, acho que isso é importante. Por que eu estou trazendo isso? Para dizer que os movimentos sociais negros, a trajetória de luta negra, ela não é recente, né? Assim, acho que recuperar a trajetória dos movimentos quilombolas, da luta quilombola pela independência, resgatar a Revolução de São Domingo, no Haiti, que foi a libertação negra a partir dos negros, né? A abolição da escravidão, da escravização. O Brasil foi o último país a abolir a escravização no continente americano, né? Nas Américas. Pensar um pouco muito da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, acho que é importante. A Black Lives Matter, que é um movimento relativamente recente, mas, como eu estou dizendo, é antigo. E dizer que, como a Ângela falou brilhantemente, as Nações Unidas têm um conjunto de marcos legais, um conjunto de recomendações, declarações, resoluções em torno da temática racial. No ano de 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a década internacional do afrodescendente, que vai de 2015 a 2025. A campanha Vidas Negras, ela nasceu em 2017, ela foi lançada formalmente em 2017, e ela tem como objetivo uma iniciativa que busca ampliar, junto à sociedade civil, gestores, sistema de justiça, setor privado, movimentos sociais, ampliar o debate sobre a violência contra a juventude negra no Brasil. A Thaís também trouxe alguns dados importantes, né? Todos os dados socioeconômicos brasileiros, todos os dados nacionais mostram que a população negra está em situação de maior vulnerabilidade. Os jovens negros, um dado que é simples e é sabido, 7 em cada 10 pessoas assassinadas, jovens assassinados entre 15 e 30 anos, são jovens negros. Então, a gente tem um cenário posto que é que é a morte física. A gente tem um epistemicídio, né, que é uma trajetória de silenciamento, invisibilização dos conhecimentos, das práticas negras, mas tem essa questão da morte física, que é expressada dentro desses altos índices de mortalidade da juventude negra. A gente tem um alto encarceramento de também jovens negros, a maior parte da população prisional são jovens negros de classes socioeconômicas mais vulneráveis. Então, a gente tem um cenário que coloca a população negra em situação de maior vulnerabilidade. Dentro desse contexto, as Nações Unidas proclamou também, né, pensando nesse contexto internacional nacional, proclamou a década da pessoa afrodescendente. Em 2017 a gente lançou essa campanha. Essa campanha ela envolve 16 organismos no Brasil. A gente começou lá em 2017, 2018 foi um boom da campanha, 2017, 2018, 2019. A gente teve a adoção de várias personalidades negras para discutir muito, dar visibilidade, não só apenas dar visibilidade a essa questão da morte de jovens negros, mas também pensar em como inserir. Se os dados de morte de jovens negros não fossem tão altos, nosso PIB poderia ser melhor, a gente poderia ter um PIB melhor. E mesmo assim, isso ainda precisa estar
acolhido dentro das políticas públicas. Então, a campanha Vidas Negras, ela vem toda essa trajetória, ela está ambientada dentro da proclamação da década do afrodescendente, e a gente está em fase agora, especialmente dentro do UNFPA, dentro das Nações Unidas, a gente tem um GT, um grupo de trabalho específico interagencial, que é o grupo de trabalho de gênero, raça e etnia. A gente está retomando os debates em torno da campanha Vidas Negras, a gente está no processo de planejamento país também, para incorporar o tema da campanha ser retomada nesse contexto específico que a gente está vendo, que é o contexto de pandemia. Dentro do UNFPA, a gente tem observado muito impacto nos serviços. A gente sabe que nos serviços públicos, os serviços de... a maioria das meninas que morrem em decorrência de morte materna evitável são mulheres negras. A gente tem... já vimos muito a questão da violência sexual. O estar em casa não é um tema... É um tema também que tem impactos socioeconômicos, o que é estar em casa, para quem é seguro estar em casa. Então, a interrupção dos serviços, a gente tem uma pesquisa recente do nosso escritório regional do UNFPA na América Latina, que mostra que a gente, com a interrupção de 1 ano de acesso a serviços de saúde sexual reprodutiva, a gente retrocede 27 anos no espaço e tempo para meninas e mulheres em termos de saúde sexual reprodutiva. Então, a gente tem impacto em serviços que são muito grandes. A gente tem impacto na educação, os jovens negros estão sendo impactados. A gente tem um quadro de maior vulnerabilidade à violência física e sexual, e a interrupção dos serviços, ela tem um impacto ainda maior para essas meninas. Então, eu acho que isso é importante, e falar falar da campanha é retomar toda essa trajetória e falar que a gente está nesse momento agora, né, de retomada. Aquele momento lá de 2017, 2018, envolveu muito uma perspectiva de dar visibilidade, sensibilizar a sociedade, gestores públicos, sistema de justiça. A gente fez um conjunto de agenda, especialmente envolvendo atores da sociedade civil e atores governamentais, para pensar, para dar visibilidade e pensar em como que a gente reduz a mortalidade desses jovens negros. E eu acho que também Thaís e Ângela trouxeram coisas que são importantes, são a questão dos dados desagregados, porque acho que a gente está vivendo um momento chave na agregação dos dados. Então, eu acho que é uma coisa que falar em campanha Vidas Negras, pensar nessa temática, a gente precisa trabalhar essa questão da visibilidade dos dados, porque não dá para a gente falar em política pública, elaboração de toda e qualquer política pública, ela precisa ter em seu escopo quem é esse sujeito, e reconhecer as vulnerabilidades específicas. A gente tem uma vulnerabilidade histórica da população negra, notório. Pós-abolição no Brasil, não foi desacompanhado de políticas públicas de acolhimento da população negra. Então, todos os dados socioeconômicos, como é notório, mas, assim, tem um gap, tem um delay entre os dados que mostram que a população negra está em situação de vulnerabilidade. A gente tem um conjunto de marcos legais e um conjunto de ações super importantes sendo desenvolvida pelos organismos internacionais e os movimentos sociais para promover os direitos da população negra, um acesso igual ao reconhecimento, que todas as pessoas têm direito a igual fruição dos direitos humanos, mas isso ainda precisa avançar. O Estado brasileiro, só para finalizar essa questão da campanha, o Estado brasileiro, ele avançou muito, assim, eu acho que a temática das ações afirmativas foram super importantes. A gente tem... o racismo, ele se expressa de diversas formas, né? Tem esse racismo estrutural, que é a naturalização da subalternidade da pessoa negra em todos os espaços, seja na grande empresa, seja nas comunidades de periferia. A gente coloca a imagem sobre o corpo negro como um lugar de subalternidade, é a moça do café, não é a moça da recepção. Então, acho que tem esse cenário que é super importante.
e que a gente tem tentado trabalhar, e tem um racismo interpessoal, que é aquele racismo quando há um xingamento, há um tipo de tratamento segregacionista. Esse é tipificado pelo direito penal brasileiro, a gente consegue responsabilizar e etc. Mas o racismo estrutural, que é essa mudança de narrativa, que é essa mudança, que é essa transformação social, a gente precisa avançar. Sim, a gente tem esse recorte racial dentro dos indicadores da GRI, assim como tinha no IBASE, assim como tem nos indicadores ETOS também, né, e assim, eu não posso deixar de mencionar, porque nos indicadores ETOS ele é até bem mais incisivo, né, e ele chega a pegar, por exemplo, a questão da mulher negra. Então, eu acho que assim, eu não posso deixar de mencionar, né. Bom, a GRI é uma ONG, né, ela foi fundada em 97, enfim, e o objetivo dela era, bom, a empresa, você está fazendo a sua avaliação de desempenho olhando só a questão financeira, você acha que tudo é financeiro, né? E tem tantas outras coisas que você mexe para você criar esse valor financeiro. Você mexe com a sociedade, você mexe com o meio ambiente, você mexe com tudo, né? E você tem que começar a monitorar essas outras coisas, porque senão você vai ficar fazendo um extrazelo, né, exagerado só na questão financeira. E isso tudo é insustentável, né? Vejam que todos os acidentes, escândalos que a gente vê é porque a empresa priorizou só a questão financeira e esqueceu de olhar outros aspectos, né? Então, a GRI é uma régua mundial que tem sido usado por mais de 6 mil empresas no mundo. Aqui no Brasil a gente tem 400 empresas utilizando, né, essa metodologia. Enfim, ela é um instrumento que é multifacetado, né? Então, para a empresa, ele é bom para ele fazer o gerenciamento, né, daquilo que é chamado hoje, né, todo mundo está na moda agora falar ESG, né, e aí a questão racial entra dentro do S, do ESG. Mas ele também é um instrumento, por exemplo, que a sociedade civil organizada pode utilizar para monitorar as empresas. Por quê? Porque a gente está falando de transparência das empresas, e se uma empresa é transparente, ou ela está tentando ser transparente, né? Acredite ou não, a gente tem nas empresas, o pessoal que trabalha na área de sustentabilidade, um pessoal igual a gente dos movimentos, eles querem fazer as coisas acontecer na empresa, mas eles precisam dessa interação de fora, porque isso, quando alguém da sociedade civil ou alguém interage com a empresa em relação a esse assunto ou qualquer outro assunto, a pessoa de sustentabilidade, ela é empoderada, ela fala, olha, não sou eu que estou falando, esse negócio está vindo de fora, né? E a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa de uma estratégia para lidar com esse assunto, porque isso vai afetar a empresa. Então, é uma forma de olhar a GRI também, né? Normalmente elas acham que é só para a empresa, mas não é. Primeiro, tem gente que acha que o relatório é para a GRI, não é. Não, é um relatório para a empresa, para ela entender o que é a sustentabilidade, inserir nos negócios, e para a sociedade também monitorar, já que ela está sendo transparente, né? A transparência é um ecossistema e ela precisa de todos os lados, né? Você tem quem faz a transparência, mas quem está dando transparência, mas tem o outro lado que precisa usar a informação que saiu desse processo, né? E interagir para que as coisas comecem a melhorar, enfim, de ano a ano, enfim. A GRI é uma régua mundial, ela tem cerca de 40 tópicos dentro dessa modalidade, dessa metodologia. Enfim, o que a gente pede é que a empresa, além do demonstrativo financeiro, ela faça uma medição e um trabalho desses outros 40 tópicos de acordo com aquilo que for material para ela. Então, aí a gente entra, né, uma régua mundial, e a gente tem os princípios, né, do relatório, enfim. E quando a gente entra nessa questão dos princípios, a gente tem a questão do contexto e a questão da materialidade. Então, a régua da GRI, ela está dizendo, empresa, se você está em determinado local em que a questão racial é importante, você tem que fazer um relato sobre isso. Você tem que mostrar de que maneira que você está contribuindo para acabar com esse problema. Ou você
é um agente que está provocando isso, né? Então, isso acaba acontecendo, que a gente tem um racismo estrutural e isso vai para dentro da empresa também. Então, quando a gente olha, né, o cenário dentro das empresas, aquilo que vocês falaram nas apresentações anteriores, né, em cargos mais baixos, não é a pessoa que vai ficar de cara representando, né, a empresa na recepção, né, e isso acaba acontecendo. Né, e a GRI, ela pede que a empresa faça essa avaliação por meio dos princípios, né, e que comece a relatar sobre esse assunto, né. A gente tem um indicador específico, ele é o 406.1 da GRI, né, ele vai perguntar, ele foi construído com base em todas as iniciativas que vocês mencionaram, né? Posso mencionar aqui quais são essas iniciativas, porque eu acho que é importante, né, mencionar que a GRI, quando ela cria um indicador para um determinado assunto, ela não cria do zero, né? Ela pega todas as iniciativas que existem no mundo, né, ela trabalha com uma rede de pessoas multi-stakeholder, e aí ela faz um consenso, criando um indicador para ajudar a empresa a endereçar esses assuntos que estão aqui. Por exemplo, na Convenção 100 da OIT, 111, ela está presente nesse indicador. Convenção das Nações Unidas para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. A gente tem a Convenção das Nações Unidas para a eliminação de todas as formas de discriminação racial, de 65, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 66, está aqui também, Declaração sobre Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na região ou nas convicções. Também temos a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, de 63, né, e assim por diante. É a fonte, né, que a GRI foi beber para poder trabalhar com essa rede mundial, criando os indicadores em consenso. Então, o indicador que a GRI traz é se a organização relatora tem as seguintes questões: se ela tem o número total de casos de discriminação ocorridos durante o período coberto pelo relatório, né, e a situação atual dos casos e as providências tomadas com referência a se a organização analisou o caso, se ela fez uma reparação, né, e enfim, assim por diante, né. E a gente está falando aqui, né, não só da questão racial, mas a gente está falando racial, cor, sexo, religião, opinião pública, opinião política, antecedência nacional, ascendência nacional, origem social, enfim, HIV também, a questão de gênero, orientação sexual, né? Então ele entra nesse indicador da GRI. Agora, como as empresas estão relatando, né? Eu acho que já melhorou bastante, a gente pode ver algumas as empresas mais de ponta, pelo menos, né, a gente vê falando abertamente sobre o assunto, colocando isso em treinamento dentro da empresa, né, e é comum a gente ver, por exemplo, a empresa fez o treinamento dentro da empresa, né, treinou o contingente sobre esse assunto, e logo depois a gente vê um aumento, né, das denúncias dentro da empresa em relação a esses assuntos, né, porque teve uma conscientização. Agora, a gente precisa melhorar mais, né? Eu acho que é uma curva de aprendizagem, acho que a gente vê aí as empresas gostam muito de falar mais da parte que ela fez, por exemplo, de treinamento, de conscientização, né? E aí, nesse segundo passo, que é para falar quais são os números em relação à questão de discriminação, muitas empresas pulam esse item, né, eles falam bastante dos programas, mas pulam, né, essa questão da discriminação. Então, a gente vê mais as empresas de ponta falando abertamente sobre isso, né, e melhor ainda, a gente vê empresas indo além, né, elas estão, hoje eu vejo empresas contratando, por exemplo, mulheres negras para cargo procurando especificamente, por exemplo, população negra, profissionais negros para trabalhar em determinados cargos que não sejam os cargos, né, aqueles mais básicos, aqueles
do chão de fábrica, enfim, e mulheres negras para trabalhar em posição de liderança também, mulheres trans, né, então, assim, pessoas trans, né, eu acho que a gente vê um avanço nesse sentido, né, mas é preciso ainda evoluir mais, né, se a gente pegar dessas 400 empresas que relatam GRI, e a gente for fazer uma avaliação de como está essa situação, a gente pode pegar ali umas 10 empresas que de repente a gente tem ali, realmente essa empresa está fazendo alguma coisa em relação a esse assunto. A gente tem acompanhado bastante o movimento do Pacto Global, né, o PNUD é parceiro do Pacto Global, e a gente vê muito disso, Gláucia, esse movimento, um esforço de muitas empresas, né, para a adoção de padrões de sustentabilidade, de inclusão, já mais alavancados, né, e eu acho que os ODS têm sido, a Agenda 2030 e os ODS têm sido uma ferramenta importante para nortear o trabalho e esse novo olhar das empresas, né, muitas delas eu acho que já entenderam que para avançar, elas precisam trabalhar não só com seus interesses internos, as suas preocupações internas, as preocupações com o seu consumidor imediato, mas também com todos os stakeholders que estão no território, onde essa empresa vai entregar os seus produtos e afeta esse conjunto de stakeholders, né? E isso tem também sido, vamos dizer assim, uma preocupação das empresas com a imagem da empresa e queria fazer um registro aqui também da mídia, né, da imprensa, que tem, de alguma forma, também apoiado toda essa discussão, e é óbvio que as empresas precisam se alinhar, se modernizar e se atualizar com relação a essas temáticas para poder também continuar no mercado.